Embora a noite seja um momento para dormir e recuperar as nossas forças, é difícil encontrar alguém que nunca tenha enfrentado situações estranhas e desagradáveis enquanto dormia. Decidimos pesquisar um pouco sobre os transtornos do sono e outras coisas misteriosas que acontecem com o nosso corpo durante a noite. Veja se alguma coisa parecida já aconteceu com você, ou se você ainda experimentou outras sensações. Coisas misteriosas que acontecem enquanto dormimos. Paralisia do sono. Como se sente? A pessoa acorda durante a noite, mas não pode se mexer. Em geral, vem acompanhada de alucinações terríveis e a sensação de que alguém está nos observando. Na antiguidade, esse fenômeno era explicado por meio de forças malignas. Mas por que acontece? Bem, em geral, quando dormimos, o cérebro quer que fiquemos imóveis. Durante a paralisia do sono, nossos músculos ficam, por assim dizer, apagados, mesmo quando acordamos. Aproximadamente 7% da população mundial já passou por algo desse tipo pelo menos uma vez na vida. Dado. Dizem que isso acontece mais quando dormimos de costas. Alucinações hipnóticas. Como a pessoa se sente? Quando a pessoa está entre o sono e a vigília, consciente, ela vê imagens na frente dos olhos que não pode controlar. Muitas vezes são rostos que dão medo ou criaturas fantásticas. Mas por que acontece? É uma das poucas formas de alucinação das pessoas psicologicamente saudáveis. Em geral, acontece com as crianças. Dado. E pode ser uma das causas de pouca vontade delas de irem dormir. Com frequência, essas alucinações acontecem por estresse ou simplesmente porque a pessoa tem muita imaginação. Mas também pode ocorrer se você for dormir bêbado. Falar enquanto dorme. Como se sente? Em geral, a pessoa que fala enquanto dorme, ela não percebe. Esse fenômeno é totalmente inofensivo no plano psicológico. O único inconveniente é que você pode dizer algo que não deveria, embora os especialistas garantam que o risco é mínimo. Mas por que acontece? Em geral, esse transtorno é observado em homens e crianças, dado. O motivo também pode ser o estresse. O subconsciente da pessoa tenta lutar contra o que realmente a incomoda. Sonho dentro do sonho. Como se sente? A pessoa sonha alguma coisa, acorda e sente que ainda acontecem coisas estranhas. Ela simplesmente sonhou que havia acordado. Isso foi abordado no filme A Origem. Mas por que acontecem? Os mais místicos acham que isso indica que a pessoa tem predisposição para práticas espirituais. A ciência ainda não encontrou uma explicação significativa para tal evento. Sonambulismo. Como se sente? É um estado totalmente contrário à paralisia do sono. A consciência está dormindo, mas os músculos estão acordados. A pessoa pode caminhar, limpar ou até mesmo sair de casa, o que pode ser muito perigoso. Pela manhã, a pessoa já não se lembra de nada. Mas por que acontece? O sonambulismo ocorre com 4,6% a 10,3% da população. Quem mais sofre com isso são as crianças, dado. A causa ainda é desconhecida, assim como os tratamentos. Síndrome da cabeça que explode. Como se sente? A pessoa acorda como se houvesse escutado uma explosão. Às vezes pensa que o som a deixou um pouco tonta. Pode vir acompanhado de um zumbido no ouvido ou com imagens que aparecem na frente dos olhos.
O fenômeno não é perigoso, mas causa muito medo. Alguns pensam que se trata de um acidente vascular no cérebro, um AVC. Esse sim é perigoso. Mas por que acontece? Por algum motivo, os neurônios do cérebro são os responsáveis pelos sons, dados, que são ativados. A síndrome pode se manifestar junto com a insônia ou quando a pessoa sofre com o fuso horário após uma longa viagem. Apneia do sono. Como se sente? A apneia do sono é parada respiratória durante o sono. Ao mesmo tempo, a pessoa acorda. A qualidade do sono diminui. O cérebro sente falta de oxigênio e fica mais difícil voltar a dormir bem. Durante esses ataques, a pressão pode subir ou baixar, o que pode provocar problemas cardíacos. Mas por que acontece? Durante o sono, os músculos da garganta se relaxam, e em algumas pessoas isso bloqueia as vias respiratórias. Na zona de risco estão as pessoas obesas, fumantes e idosos. Sonhos recorrentes. Como se sente? Talvez você já tenha tido sonhos estranhos que reproduzem a mesma trama várias vezes. Mas por que acontece? Os psicólogos acreditam que, graças a esses sonhos, o cérebro tenta prestar atenção nos acontecimentos que passaram despercebidos. Essas tramas voltam a aparecer até que a situação se resolva. Cair da cama. Como se sente? Às vezes parece que estamos caindo e do nada acordamos. Nesses casos, é comum a sensação prévia de que estamos voando. O final é sempre muito desagradável, certo? Mas por que acontece? A sensação é uma espécie de morte. A respiração e o ritmo cardíaco desaceleram e os músculos ficam frágeis. O cérebro se assusta, acha que pode ser a morte e comprova que a pessoa está viva enviando impulsos aos músculos. Experiências astrais. Como se sente? É um fenômeno neuropsicológico, em que a pessoa permanece entre o sono e a vigília e se vê em um dos lados. Os esotéricos acham que é uma prova da existência da alma. Mas por que acontece? É um fenômeno difícil de estudar. Até agora, os cientistas sabem que a ilusão de sair do corpo existe de verdade, mas não sabem por que isto acontece. Eles também afirmam que não adianta lutar contra isso. Algumas pessoas lutam por entrar neste estado e assim ampliar o seu conhecimento de mundo. Iluminação durante o sono. Como se sente? Às vezes passamos dias tentando resolver algum problema. De repente, o cérebro nos oferece a resposta. O difícil é lembrar qual era. Um exemplo é Dmitri Mendeleev, que sofria muito enquanto criava a tabela periódica, aquela que usamos nas aulas de química, e um dia a viu em um sonho. Outra história parecida aconteceu com o químico Kekulé, que sonhou com a fórmula de benzeno. Mas por que acontece? Às vezes o nosso subconsciente conhece a resposta e o nosso consciente não. Por isso, ele aparece no sonho. Ele quer nos contar alguma coisa que não conseguimos perceber. E você já teve alguma experiência estranha enquanto dormia ou tentava dormir? Conte para nós nos comentários. E eu te espero em nossa próxima história.